Vamos pensar em uma região agora assim. A região é essa daqui. Esse é o meu ômega. A fronteira dele não é uma curva formada por uma curva só. É formada por duas curvas. Tá certo? Eu digo que a mesma demonstração se aplica aqui. Por quê? Como? Quebra em pedaços. Quebra em pedaços. E aqui, no caso, é bem simples. Você quebra aqui e aqui. Ou melhor, você pode quebrar aqui. Você entendeu? Então você tem esse pedaço, esse pedaço, esse pedaço, tem esse pedaço e esse pedaço. Os pedaços que aparecem, funções e funções, são mais simples do que isso que nós fizemos. Tá? Porque a diferença vai ser a diferença de duas funções. Então, olha, mas quando você faz esse tipo de subdivisão, você introduz segmentos, onde você vai integrar. Isso não pode afetar o cálculo? Porque, olha, esse segmento não existia, nem esse. Esse daqui também não. Ótimo. Observe o seguinte, vamos aplicar o teorema de Green aqui. Se for válido em todos os pedaços, é válido na região toda. Quando você vai orientar esse pedaço, você orienta positivamente. É hipótese do teorema. Então é nesse sentido. Então isso significa isso, isso e isso. Quando você for orientar esse daqui, você orienta positivamente, não muda. Então você orienta esse pedaço assim e esse assim. Qual é a propriedade da integral que nós demos na outra aula? Esse trecho que você introduziu dá zero. Porque você percorre ela daqui para cá e depois daqui para cá. Então dá zero, porque troca o sinal. Esse pedaço que você introduziu, a hora que você for analisar esse pedaço aqui, você vai integrar também nesse sentido. Então todos os segmentos que você introduz, você percorre em dois sentidos contrários. Um contrário do outro. Então todos os segmentos introduzidos, a integral sobre eles dá zero. Tá certo? E o que vai sobrar vai ser exatamente a fronteira do conjunto. Então, essa demonstração não é tão restrita assim. Ela se aplica a muitos conjuntos, regiões do plano. Tá certo? Por exemplo, se você tiver uma região onde isso daqui não dá para transformar no gráfico de uma função. Tá certo? Isso daqui. Mas você pode separar de tal modo, em tantos pedaços que forem necessários, em gráfico de funções e aplicar o teorema nesses pedaços. Está entendendo? Então, na verdade, vai ser bem... você pode aplicar em regiões que tem um monte de buraco, tá certo? E nós vamos usar mesmo. Nós vamos usar em regiões que são... tem bastante buraco. Quer dizer, nesse caso, a fronteira é formada por 5 curvas. Tá? 5 curvas. Alguma pergunta? Ok. Posso apagar essa demonstração aqui? Alguém está copiando? Não? Agora, vocês precisam, claro, tomar cuidado na aplicação de qualquer teorema. Por quê? O teorema tem um enunciado e esse enunciado tem a hipótese. As hipóteses têm que ser verificadas. Se vocês não verificam as hipóteses, vocês podem cair em absurdos. Tá certo? Vamos dar exemplo aqui. Vamos pegar um campo F.
Você já conhece esse? Então, por exemplo, vamos aplicar o teorema onde o campo é dado, o campo é esse daqui, por exemplo, no item A é esse, e o conjunto é esse. Tá certo? O segundo, o campo é o mesmo e eu mudei a região. Porque esses teoremas que nós vamos ver daqui, agora, esses teoremas de Green, Gauss e Stokes, eles não só dependem da expressão do campo, mas dependem também das regiões onde eles estão sendo aplicados. Tá? Então, se você calcular, na aula passada nós calculamos a integral desse campo aqui. Lembre que o primeiro membro do teorema é a integral de f de gama. Tá? O primeiro membro. O segundo, então isso daqui é sobre a fronteira de ômega. O segundo membro é integral sobre o ômega inteiro, tá certo? De quem? Da derivada parcial disso, a derivada parcial da segunda componente com relação a x, menos a derivada parcial da primeira com relação a y. Então, eu pergunto, quanto que dá essas derivadas aqui? Isso daqui é o Q e esse é o P. Vocês já calcularam isso muitas vezes. Está aberto. Como? E o segundo? Esses campos vão aparecer muitas vezes. Seria conveniente se soubesse todas as derivadas dele. Hã? Da mesma coisa. Então, esse segundo membro, aqui dá uma coisa, aqui dá a mesma. Esse segundo membro dá zero. Agora, na aula passada, se vocês olharem, nós calculamos esse campo. Essa integral. Quanto deu? Hã? Isso dá 2π. Como é que fica o teorema? Hã? Não tinha o quê?
Como? O que o 00 tem importância aqui? Mas a integral nem calcula bom, o segundo membro, o primeiro membro não. Agora o segundo membro, o que afeta? Que o campo não está definido, não é de classe C1. Então precisa tomar muito cuidado. Esse campo aqui não está definido na origem. Apesar de ser um único ponto, e portanto aquela conversa de que a integral, o ponto tem medida nula, não se aplica. Por isso que eu não gosto de ficar ouvindo esse negócio de medida nula aqui, porque vocês não sabem direito o que é isso e usam. Então, aqui dá uma contradição. Por quê? Porque não se aplica simplesmente. O campo não está definido no ômega. O ômega, na verdade, esse ômega aqui contém o 00. E, portanto, isso não está definido. Tá certo? O segundo, o B, a região que nós temos é essa aqui. Tá? Isso daqui é raio 1. É 1 ou meio? Meio. Meio. Tá? E aqui é raio 1. A fronteira é formada por duas curvas. Tem que ser sempre orientada positivamente. Hã? O raio é raiz de 2, né? Raiz de 2 e 1. E raio 1. Então, essa daqui você orienta assim. E essa daqui você orienta assim. Tá? Essa é a forma que você tem que usar no teorema, para valer o teorema. Orientação positiva. Então, está aqui. O campo tem algum problema aqui? Ele está definido em todos os pontos do ômega. Tá? E também está definido sobre a fronteira. Sobre a fronteira. Se vocês fizerem as contas, você vai ver que aqui aqui você pode aplicar o teorema e os dois lados empatam. Entendeu? Então é um exemplo onde você tem que tomar cuidado na aplicação desses teoremas. Não, você faz as integrais como vocês aprenderam no cálculo, porque o primeiro membro é uma integral de uma variável só, tá certo? Só que aqui são duas integrais. Como é que fica o primeiro membro aqui? Aí ele fica assim, se você chamar gama 1 e gama 2, com essa orientação, hein? Tá? Por exemplo, você vai parametrizar, você tem que dar, por exemplo, gama 1 de t vai ser cosseno de t, seno de t, t de 0 a 2π. Você tem que parametrizar o gama 2. Quem é o gama 2 de t? Eu pergunto, quem é? Agora o gama 2. Como? Assim. Seno de t, cosseno de t, porque daí você tem que percorrer no outro sentido, certo? Nesse sentido. Não, você tem que fazer um teste. Entendeu? Se você tem o cosseno, você conhece muito bem. Cosseno, seno, sai daqui e vem para cá. Tá certo? Se você troca, você vai inverter a orientação. Tá certo? O cosseno, ele é 1 aqui e vai diminuindo, tá certo? E o seno vai crescendo. Então ele está nesse sentido. Essa primeira tem essa orientação. E aí você troca, você inverte a orientação. Tá bom? Quando você tiver dúvida, você calcula em 2 pontos.
e ver quem que está o sentido de percurso. Tá bom? Então, isso é exemplo. Vamos dar mais um exemplo. Vamos só também exemplificar o que nós vamos introduzir agora. Vamos considerar esse campo que ele está definido no plano inteiro. É um campo vetorial. E vamos tomar duas curvas. Gama 1 de t é cosseno de t, seno de t, t. Vamos ver. 0 π sobre 2. E vamos pegar essa outra curva. Vai ser t, 1 menos t entre 0 e 1. Vamos analisar o traço dessas curvas aqui. Então você tem a primeira curva, para t igual a 0, você está aqui, né, no 1. E para t π sobre 2, você fez isso. Então essa é a curva, né, que é o gama 1. E a outra curva, nós temos, para t igual a 0, nós estamos também aqui. Tá certo? E para t igual a 1, nós estamos aqui. Esse ponto aqui é 1 também. Né? 1. E ele é assim. E o sentido de percurso é esse. O sentido de percurso é. Mas só que ela não tem o mesmo traço, né? Então não tem assim, muita comparação. Mas o que eu quero notar é o ponto inicial dessa daqui é 1, 0, né? E o ponto final é 0, 1. E aqui o ponto inicial é 1, 0 e o ponto final é 0, 1. São os mesmos. Tá? Vamos calcular a integral desse campo f sobre gama 1. Tá? Gama 1. Então fica a integral de 0 até π sobre 2. De 0 até π sobre 2. Aqui eu vou calcular o f calculado em gama. Então vai ficar menos seno de t, tá certo? Cosseno de t. Agora produto interno. De quem? Da curva. Então vai ficar pelo vetor tangente. Então vai ficar menos seno de t, cosseno de t, dt. Então isso daqui dá integral de 0 até π sobre 2, seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t, dt. E, portanto, como isso é 1, a integral dá π sobre 2. Tá certo? Vamos ver a outra.
A outra integral, então, é a integral de f de gama sobre gama 2. Então vai ficar, a integral é de 0 a 1. De 0 a 1. O campo f calculado é na curva gama 2. Então vai ficar menos t, tá certo? 1 menos t. Agora, o gama 2 linha, produto interno pelo gama 2 linha. Isso daqui vai dar menos 1, tá certo? E 1 dt. Então isso daqui dá a integral de 0 a 1 é t mais 1 menos t dt. Fazendo o produto interno dá t, e aqui dá 1, então dá 1 menos t, e portanto isso daqui dá quanto? Dá 1. Então observe o que ocorre quando você faz uma integral de linha de um campo vetorial. Se você sai do mesmo ponto e chega em um outro ponto, curvas com os mesmos extremos, o campo, o valor dessa integral, da integral de linha, pode dar diferente. O que significa isso? Vocês lembram da definição da física, não? Como? Está ligado com um campo conservativo. Então, esse é um exemplo de um campo que não é conservativo. Por quê? Nós temos os extremos são os mesmos, mas as integrais, o trabalho realizado são diferentes. Então, esse é um exemplo de um campo não conservativo. E para nós vai ser importante saber se é conservativo ou não conservativo. Se for conservativo, vai ter várias propriedades ótimas. Certo? Então, neste caso, dizemos que o campo f de xy menos y x é não conservativo. Eu não dei essa definição, mas vou dar agora. Porque a integral desse campo depende da curva. Quando for independente da curva, aí nós vamos chamar de conservativo. Certo? Então, definição. Um campo F quando para quaisquer dois pontos P e Q pertencente a ômega, e gama, uma curva regular com extremos P e Q, a integral
não depende, digamos, apenas dos pontos P e Q. Vamos falar isso um pouco diferente, só para ficar claro o significado. Em outras palavras, se γ1 é outra curva é claro que essa curva tem que ser de ômega. Você não vai pegar uma curva que sai fora de ômega, né? Então aqui é bom falar que traço de gama está contido em ômega. Tá? Em outras palavras, se γ1 é outra curva de gama com extremos P e Q, temos que a integral de f de gama sobre γ1 é a mesma coisa que f de gama sobre gama. Quer dizer, se você tem dois pontos, para quaisquer dois pontos, P e Q. Se você unir esses dois pontos com uma curva gama, unir com a outra curva γ2, γ1, a integral sobre essas duas curvas dá a mesma integral. Ou seja, você pode trocar por qualquer curva unindo esses dois pontos que a integral permanece o mesmo valor. Ela independe da curva gama. Então, quando ocorre isso, o campo é chamado conservativo. Tá certo? Sim. Você vai ter que ter as condições de definição, né, sobre o ômega inteiro. O campo elétrico é um exemplo disso. Você tem muitas boas propriedades o campo elétrico, mas você tem que excluir a origem. Você entendeu? Curva nenhuma pode passar na origem, e mesmo para valer os teoremas que a física usa, tem que ser fora da origem. Você entendeu? Eu vou dar vários exemplos, que são até delicados com relação a isso. Como? Sim. Se você... mas o campo não é nem definido lá, né? Não é nem definido. Então, se você quiser ser preciso, você tem que falar... Por exemplo, a gente diz que o campo elétrico está definido. Vamos supor o campo elétrico, a carga está centrada na origem. Tá? Então, o ômega dele vai ser o R2 menos 0,0. Esse é o ômega. O plano todo está definido, né? Se você pensar assim, uma carga pontual aqui, né? O campo, se for positivo, ele é radial, né? Então é assim. Aqui ele não está definido. Certo? Mas tem coisas até mais sutis que envolvem esses campos aqui, que a gente vai discutir na metade final do curso. Na outra parte final do curso. Sim. Outra curva de gama, de ômega, com os extremos P e Q, quer dizer, os mesmos extremos. Então nós temos o seguinte, coincide as integrais, o trabalho é o mesmo. Tá certo?